O shopping de luxo brilhava sob as luzes de cristal que pendiam do teto alto como constelações artificiais. O mármore italiano refletia cada passo, cada movimento, cada respiração daquele templo do consumo onde apenas os escolhidos ousavam entrar. Entre vitrines de grife e perfumes importados, uma cena brutal estava prestes a acontecer. Uma cena que mudaria tudo. Ela estava ali, atrás do balcão da boutique mais discreta do segundo piso. Um uniforme simples, cabelos presos num coque modesto, mãos delicadas organizando lenços de seda como se fossem tesouros. Ninguém prestava atenção nela. Ninguém imaginava quem ela realmente era. E era exatamente assim que deveria ser. Até que ele entrou. Rodrigo Almeida Vasconcelos. 52 anos. Terno italiano de R$ 20.000. Relógio suíço que custava mais que um apartamento. Ele não caminhava. Ele desfilava. Cada passo ecoava arrogância. Cada olhar destilava desprezo. Ele era o tipo de homem que media o valor das pessoas pelo preço de suas roupas. E naquele dia, ele decidiu que aquela vendedora humilde não valia nada. O que Rodrigo não sabia é que, em menos de 24 horas, aquela mulher que ele estava prestes a humilhar publicamente iria virar seu mundo de cabeça para baixo. O que ele não imaginava é que cada palavra cruel que saísse de sua boca seria devolvida com juros compostos de justiça divina. O que ele jamais poderia prever é que aquela vendedora de uniforme simples guardava um segredo tão explosivo que, quando revelado, o deixaria completamente sem palavras. Porque Marina Oliveira Castelo Branco não era apenas uma vendedora. Ela era a herdeira. A verdadeira dona de tudo aquilo que Rodrigo julgava controlar. E naquele dia fatídico de terça-feira, 13 de outubro, às 15h47, começou a maior reviravolta que aquele shopping de luxo jamais testemunhou. Uma história de humilhação, segredos e uma vingança tão perfeitamente executada que você não vai acreditar até o último segundo. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai restaurar sua fé na justiça. Marina ajustou os lenços de seda na prateleira pela terceira vez naquela tarde. Seus dedos deslizavam pelo tecido macio com a precisão de quem conhecia a qualidade quando via. Não por acaso. Ela havia crescido rodeada de luxo, mas agora, disfarçada de vendedora comum, estava vivendo uma experiência que mudaria sua perspectiva para sempre. 3 semanas. Era esse o tempo que faltava para ela assumir oficialmente o cargo de CEO do Grupo Castelo Branco, conglomerado que controlava 17 shoppings de alto padrão em 7 estados brasileiros. Mas antes disso, ela havia feito uma promessa ao seu avô, o lendário Maurício Castelo Branco, falecido há 6 meses, trabalhar anonimamente em uma das lojas por 30 dias. Entender o negócio por dentro. Conhecer as pessoas que realmente faziam o império funcionar. Você nunca será uma boa líder se não souber o nome de quem limpa o chão, seu avô costumava dizer, segurando sua mão com força, mesmo nos últimos dias de vida. Prometa que fará isso por mim, Marina. Prometa que conhecerá o império antes de governá-lo. E ela prometeu. Então ali estava ela, Marina Castelo Branco, 28 anos, formada em administração pela London School of Economics, com MBA em Harvard, fluente em 5 idiomas, herdeira de uma fortuna estimada em 3 bilhões de reais, vendendo lenços e echarpes por R$ 1.500 mensais. Ninguém sabia. Nem mesmo a gerente da loja, Dona Célia, uma senhora de 60 anos, que a tratava com carinho maternal e constantemente se preocupava se Marina estava se alimentando direito com esse salário tão baixo. A porta da boutique se abriu com o som delicado do sininho europeu. Marina ergueu o olhar e viu Rodrigo Vasconcelos entrando como um furacão de arrogância. Ela o conhecia. Claro que conhecia. Ele era o diretor de operações do shopping, cargo que ocupava há 5 anos. Um homem
que seu avô nunca havia confiado plenamente, mas que o conselho administrativo insistia em manter por seus resultados financeiros. Rodrigo não veio sozinho. Atrás dele, 3 homens de terno carregavam pastas de couro e tablets. Todos com expressões sérias, todos claramente desconfortáveis com o que estava prestes a acontecer. Você, Rodrigo apontou para Marina com o dedo indicador, como se estivesse sinalizando um cachorro. Sim, você mesmo. A moça do uniforme feio. Venha aqui. Marina sentiu o estômago apertar, mas manteve a expressão neutra. Bom dia, senhor. Como posso ajudá-lo? Bom dia? Rodrigo soltou uma risada áspera e cruel. Você acha que estou aqui para ser educado? Você trabalha nesta loja há quanto tempo? 4 semanas, senhor. 4 semanas, ele repetiu, virando-se para os homens atrás dele com um sorriso zombeteiro. 4 semanas e já conseguiu arruinar a reputação desta boutique. Vocês estão ouvindo isso? Marina franziu a testa. Senhor, não entendo. Houve alguma reclamação? Reclamação? Rodrigo deu 2 passos em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal. O perfume caro dele era sufocante. Uma cliente VIP, a esposa do senador Mendonça, veio aqui ontem e disse que foi ignorada por você. Ela esperou 20 minutos e você nem se dignou a atendê-la. Marina respirou fundo. Ela se lembrava perfeitamente daquele momento. A tal esposa do senador havia chegado ao telefone, falando alto, tratando as outras vendedoras como serviçais. Marina estava atendendo uma cliente idosa que precisava de ajuda para escolher um presente para a neta. Quando finalmente ficou livre, a mulher já havia saído da loja irritada. Senhor, eu estava atendendo outra cliente. Assim que terminei, a senhora já havia... Não me interessa! Rodrigo gritou, fazendo Marina dar um passo para trás. 2 clientes que navegavam pela loja pararam e olharam chocadas. Você não faz ideia de quem é importante neste shopping. Você acha que uma velha qualquer vale mais que a esposa de um senador? As palavras dele ecoaram pela boutique como tiros. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela cerrou os punhos ao lado do corpo. Toda cliente merece respeito, senhor, ela disse baixinho, mas com firmeza. Respeito? Rodrigo aproximou seu rosto do dela. Seus olhos eram pequenos e cruéis. Gente como você não sabe o significado dessa palavra. Olhe para você. Esse uniforme barato, essas unhas sem esmalte, esse cabelo preso que nem uma empregada doméstica dos anos 80. Você é uma vergonha para este estabelecimento. Um dos homens atrás dele, o mais jovem, murmurou algo que soou como: Rodrigo, acho que é demais, mas foi silenciado com um olhar assassino. Dona Célia saiu correndo do provador. Senhor Vasconcelos, por favor. A Marina é uma excelente funcionária. Ela nunca... Cale a boca! Rodrigo apontou para ela sem nem olhar. Você quer ser demitida também? Porque posso providenciar isso em 2 segundos. Dona Célia emudeceu, os olhos cheios de lágrimas. Rodrigo voltou sua atenção para Marina. Ele caminhou ao redor dela em círculos lentos, como um predador analisando a presa. Sabe qual é o seu problema? Você é pobre. E pobre tem essa mania de achar que merece as mesmas oportunidades que pessoas superiores. Mas não merece. Você deveria estar agradecendo por ter esse emprego de merda, por ganhar esse salário ridículo que mal paga seu aluguel. Você deveria entrar aqui todo dia de joelhos, agradecendo a Deus por não estar na sarjeta. Marina tremeu, não de medo, de raiva pura e cristalina. Olhe para mim, Rodrigo ordenou, segurando o queixo dela com força e virando seu rosto para ele. Olhe nos meus olhos e repita: eu sou uma vendedora incompetente que não merece estar aqui. O shopping inteiro parecia ter parado. Clientes se aglomeravam na entrada da loja. Funcionários de outras boutiques espiavam, horrorizados. Alguém estava filmando. Marina olhou nos olhos dele e pela primeira vez permitiu que um pequeno sorriso tocasse seus lábios. Eu não vou repetir isso, senhor.
O rosto de Rodrigo ficou vermelho. O quê? Eu disse que não vou repetir essa frase. Porque ela não é verdade. Rodrigo soltou o queixo dela com violência. Você está demitida. Pegue suas coisas e saia imediatamente. E pode ter certeza de que vou garantir que você nunca mais trabalhe em nenhum shopping de luxo nesta cidade. Vou destruir qualquer chance que você tenha de... O celular dele tocou. Um toque específico. O toque que ele havia programado para ligações do escritório central do Grupo Castelo Branco. Rodrigo atendeu, irritado. Alô? Estou ocupado. O que é? A voz do outro lado falou algo que Marina não conseguiu ouvir, mas viu a expressão de Rodrigo mudar. De fúria para confusão. De confusão para preocupação. Como assim, reunião de emergência? Que reunião? Ninguém me avisou de... Amanhã, 9 horas da manhã? Mas eu... Sim, estarei lá. Claro. Ele desligou, respirando pesado. Com licença, senhorita. Ele cuspiu a última palavra como veneno. Tenho assuntos importantes para resolver. Assuntos que gente como você jamais entenderia. Mas não pense que escapou. Você está demitida. E amanhã, quando eu voltar da reunião mais importante da minha carreira, vou garantir pessoalmente que sua ficha seja destruída e que você nunca mais... Até amanhã, senhor Vasconcelos. Marina interrompeu, sua voz calma como um lago antes da tempestade. Rodrigo a encarou, desconfiado daquele tom. Mas então sacudiu a cabeça, virou-se e saiu da loja, seus asseclas correndo atrás dele. Assim que ele saiu, Dona Célia correu e abraçou Marina. Minha filha querida, eu sinto tanto. Esse homem é um monstro. Vou falar com a gerência. Não precisa, Dona Célia. Marina disse suavemente, secando uma única lágrima que havia escapado. Amanhã tudo vai mudar. E Dona Célia, sem entender, apenas segurou sua mão e chorou. Marina saiu da boutique às 18 horas, quando seu turno finalmente terminou. Suas pernas tremiam, suas mãos ainda estavam fechadas em punhos. A humilhação queimava em sua pele como ácido, mas mais forte que a dor era a determinação. Ela caminhou pelos corredores do shopping, observando tudo com olhos diferentes. Cada vitrine, cada funcionário, cada cliente. Aquele império havia sido construído pelo suor e sangue de seu avô. E agora, um homem como Rodrigo Vasconcelos estava usando sua posição para esmagar os mais fracos. Não mais. Marina pegou o elevador até o estacionamento subterrâneo. Seu carro estava onde sempre ficava. Vaga comum, longe dos holofotes. Um Honda Civic de 2015, comprado de segunda mão especificamente para manter o disfarce. Ninguém desconfiaria que a herdeira bilionária dirigia aquele carro modesto. Ela entrou, trancou as portas e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou pela humilhação, pela injustiça, por todas as Marinas do mundo que passavam por isso todo dia e não tinham o poder de revidar. Chorou pela vendedora que ela realmente tinha sido durante aquelas 4 semanas, pela pessoa que havia aprendido a ser. Depois de 10 minutos, ela se recompôs, limpou o rosto, respirou fundo e pegou o celular. O smartphone desbloqueou com reconhecimento facial. A tela inicial era simples, mas quando ela deslizou para a pasta oculta protegida por senha, tudo mudou. Aplicativos de administração empresarial. Acesso direto aos sistemas financeiros do Grupo Castelo Branco. Relatórios confidenciais. E-mails criptografados. Marina abriu o aplicativo de mensagens corporativas e digitou rapidamente. Dr. Henrique, preciso que adiante minha posse. Amanhã, 9 horas da manhã. Convoque reunião emergencial com todos os diretores, especialmente Rodrigo Vasconcelos. Não aceito recusas. É urgente. A resposta veio em menos de 30 segundos. Marina, o que aconteceu? Você está bem? Podemos esperar até a data prevista. Não precisa... Não. É amanhã. E quero que seja uma surpresa, principalmente para Vasconcelos. Ele não pode saber que sou eu.
Diga apenas que a nova CEO está assumindo antes do previsto. Nada mais. Pausa. 3 pontinhos indicando que Dr. Henrique estava digitando. Entendido. Será feito. Mas Marina, você tem certeza? Marina olhou para o espelho retrovisor. Viu seus olhos vermelhos. Viu a marca ainda visível no queixo onde Rodrigo havia segurado com força. Viu a mulher que ela estava se tornando. Absoluta certeza. Ela dirigiu até seu verdadeiro apartamento. Não a kitnet que havia alugado perto do shopping para manter a farsa, mas o cobertura duplex de 500 metros quadrados na região mais nobre da cidade. Portaria privativa. Vista panorâmica. Obras de arte originais nas paredes. Ao entrar, foi recebida por Estela, a governanta que trabalhava para a família há 30 anos. Marina, meu Deus, o que aconteceu com você? Estela largou a bandeja de prata que carregava e correu para abraçá-la. Você está péssima, chorou? Alguém te machucou? Marina se deixou ser abraçada como uma criança. Estela, você alguma vez já foi tratada como se não valesse nada? A governanta ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu lentamente. Muitas vezes, minha filha, muitas vezes. Como você suportou? Estela sorriu com tristeza. Porque eu sabia que pessoas assim vivem no inferno que elas mesmas criam. A arrogância deles é a prisão deles. E um dia sempre a vida cobra. Marina assentiu. Amanhã a vida vai cobrar. Ela subiu para o 2º andar do apartamento, onde ficava seu escritório particular. As paredes eram forradas com estantes de mogno repletas de livros de administração, economia, liderança. Na mesa central, uma foto emoldurada em prata. Ela e seu avô no último aniversário dele. Marina pegou a foto e segurou contra o peito. Vovô, eu cumpri minha promessa. Trabalhei anonimamente. Conheci as pessoas. Aprendi sobre o negócio por dentro. Mas também aprendi algo que você sempre tentou me ensinar e que eu nunca entendi completamente. Existem pessoas que usam o poder para destruir, não para construir. E essas pessoas não merecem estar no seu império. Ela colocou a foto de volta na mesa e abriu o laptop. Durante as próximas 4 horas, Marina mergulhou nos arquivos do Grupo Castelo Branco, especificamente nos relatórios relacionados a Rodrigo Vasconcelos, e quanto mais ela lia, mais seu sangue fervia. Rodrigo não era apenas arrogante, ele era corrupto. Havia evidências de superfaturamento em contratos de reforma, notas fiscais falsas, pagamentos suspeitos para empresas fantasmas. Favorecimento de fornecedores em troca de propinas disfarçadas de consultorias, demissões injustificadas de funcionários que ousavam questioná-lo, e o mais chocante, ele estava negociando secretamente com um grupo rival para vender informações privilegiadas sobre a expansão do Grupo Castelo Branco. Traição corporativa em seu nível mais vil. Marina imprimiu tudo. Organizou em pastas, anexou aos e-mails que enviaria ao departamento jurídico e à auditoria interna logo após a reunião da manhã seguinte. Mas isso não era o suficiente. Ela queria que Rodrigo sentisse na pele o que ela havia sentido. Queria que ele experimentasse a humilhação, o desespero, a sensação de impotência diante de alguém que você não pode enfrentar. Marina pegou o telefone e ligou para Patrícia, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade e atual diretora de recursos humanos do grupo. Marina, você finalmente vai me contar por que está trabalhando como vendedora incógnita? Patrícia atendeu rindo. Amanhã você vai descobrir tudo, mas preciso de um favor. Diga. Amanhã, 9 horas, reunião na sala de conferências principal. Quero que você garanta que Rodrigo Vasconcelos seja o último a entrar, 5 minutos depois de todos os outros. E quando ele entrar, eu quero estar sentada na cadeira principal, como CEO, com todos os documentos da posse assinados. Silêncio do outro lado. Marina, o que ele fez com você? Marina fechou os olhos.
Ele me mostrou quem realmente é. E amanhã eu vou mostrar a ele quem eu realmente sou. Considere feito. Depois de desligar, Marina tomou um banho longo. Escolheu cuidadosamente a roupa que usaria no dia seguinte. Um terno Armani azul marinho. Sapatos Louboutin de salto agulha. O relógio Patek Philippe, que seu avô lhe deu quando ela se formou em Harvard. Brincos de diamante discretos, mas caríssimos. Ela queria que Rodrigo entendesse a mensagem antes mesmo de uma palavra ser dita. Antes de dormir, Marina pegou o celular mais uma vez e enviou uma mensagem para Dona Célia. Não se preocupe com o que aconteceu hoje. Amanhã, tudo vai fazer sentido. E obrigada por ter me defendido. Você é uma das pessoas mais dignas que já conheci. Dona Célia respondeu quase imediatamente, mesmo já passando das 23 horas. Minha filha, você está bem? Estou tão preocupada. Aquele homem horrível não tem direito de tratar ninguém assim. Vou fazer um escândalo amanhã. Vou até o RH. Vou... Marina sorriu. Confie em mim. A justiça vai ser feita. Ela desligou o celular, apagou as luzes e deitou na cama king size de lençóis egípcios, mas não conseguiu dormir. A adrenalina corria em suas veias. A antecipação do que estava por vir era quase insuportável. Ela sabia que, em menos de 12 horas, tudo mudaria. Não apenas para ela, mas para todos os funcionários que Rodrigo havia humilhado, para todas as pessoas que ele havia pisoteado na subida. Às 3 da manhã, Marina finalmente adormeceu. E sonhou com a expressão no rosto de Rodrigo quando ele descobrisse a verdade. Seria glorioso. Marina acordou às 5h45 da manhã com o alarme discreto do celular. O sol ainda não havia nascido completamente, mas a cidade já começava a despertar lá embaixo, 23 andares abaixo de sua cobertura. Ela se levantou, fez sua rotina matinal com calma deliberada. Cada movimento era intencional, cada escolha calculada. Hoje não era um dia qualquer. Hoje era o dia em que ela assumiria seu legado e, no processo, faria justiça. O terno Armani caiu perfeitamente em seu corpo. O azul marinho era sério, mas não intimidador. Poderoso, mas não agressivo. Os sapatos Louboutin adicionavam 8 centímetros à sua altura de 1,65 m. O relógio Patek Philippe brilhava discretamente em seu pulso esquerdo. A maquiagem era impecável. Natural o suficiente para parecer profissional, sofisticada o suficiente para comunicar autoridade. Quando Marina se olhou no espelho de corpo inteiro, não viu mais a vendedora humilde de uniforme simples. Viu a CEO, viu a herdeira, viu a mulher que seu avô havia preparado para este momento durante toda a sua vida. Por você, vovô, ela sussurrou para o reflexo. Stella preparou um café da manhã leve. Frutas frescas, iogurte grego, um croissant francês e café expresso. Marina comeu lentamente, saboreando cada garfada. Precisava de energia, precisava estar no seu melhor. Às 7h30, ela saiu do apartamento. Mas desta vez, não dirigiu o modesto Honda Civic. Ela entrou na garagem privativa e destravou o carro que realmente era dela. Uma Mercedes-Benz Classe S preta, blindada, com motorista particular esperando. Bom dia, senhorita Marina, cumprimentou Osvaldo, seu motorista há 5 anos. Para o escritório central? Para o escritório central, ela confirmou, entrando no banco traseiro. O trajeto levou 45 minutos no trânsito matinal. Marina passou o tempo revisando documentos no tablet. Contratos, balanços financeiros, relatórios de desempenho. Ela precisava estar absolutamente preparada para qualquer questionamento. O edifício Castelo era um arranha-céu de vidro espelhado no coração financeiro da cidade. 38 andares de puro poder corporativo. O império que seu bisavô havia começado com uma única loja de tecidos em 1943, agora dominava o mercado imobiliário de luxo em todo o país. Marina entrou pelo subsolo, evitando a entrada principal.
Não queria ser vista antes da hora certa. Pegou o elevador privativo que ia direto para o 38º andar, onde ficava a sala de reuniões executivas. Ao sair do elevador, foi recebida por Dr. Henrique Fonseca, advogado da família há 30 anos e seu conselheiro mais confiável. O homem de 68 anos tinha cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que provavelmente custava mais que o salário anual de Rodrigo. Marina, ele a cumprimentou com um abraço paternal. Você tem certeza disso? Podemos esperar. Ninguém precisa saber sobre o incidente de ontem. Eu preciso saber, Dr. Henrique, e preciso que todos saibam que, sob minha liderança, esse tipo de comportamento não será tolerado, nem por um segundo. Ele assentiu lentamente. Seu avô ficaria orgulhoso. Ele ficaria furioso por ter levado tanto tempo. Marina corrigiu com um sorriso amargo. A sala de conferências era espetacular. Mesa de jacarandá de 8 metros, cadeiras de couro italiano, tela de projeção de última geração, ocupando toda a parede norte, janelas do chão ao teto, oferecendo vista panorâmica da cidade. E na cabeceira da mesa, a cadeira presidencial, a cadeira que pertencia ao CEO, a cadeira que agora pertencia a ela. Marina se aproximou dela lentamente, passando os dedos pelo couro macio. Sentiu o peso da responsabilidade, o legado de 4 gerações repousando sobre seus ombros. Ela se sentou e imediatamente sentiu que estava no lugar certo. Os diretores começarão a chegar em 15 minutos, informou o Dr. Henrique. Conforme você solicitou, Rodrigo foi instruído a chegar exatamente às 9h05. Ele está sendo informado agora que houve um erro na comunicação sobre o horário. Marina sorriu. Perfeito. Durante os próximos 20 minutos, a sala foi se enchendo. 12 diretores ao todo. 6 homens, 6 mulheres. Idades variando de 35 a 62 anos. Todos com expressões confusas e curiosas. Doutor Henrique, o que está acontecendo? Perguntou Margarete, diretora de marketing. Por que a reunião emergencial? E quem é esta jovem senhora? Antes que Dr. Henrique pudesse responder, Marina se levantou. Bom dia a todos. Meu nome é Marina Oliveira Castelo Branco. Sou neta de Maurício Castelo Branco e, a partir deste momento, oficialmente a nova CEO do Grupo Castelo Branco. Silêncio absoluto. Depois, explosão. O quê? Mas a posse estava marcada para daqui a 3 semanas. Ninguém nos avisou. Espera, você é a Marina, a herdeira? Marina ergueu a mão e o silêncio voltou. Eu sei que isso é inesperado, mas tive minhas razões para adiantar a posse. Razões que ficarão claras em breve. Por enquanto, peço apenas que confiem em mim e no processo. Dr. Henrique tem todos os documentos legais comprovando minha autoridade. Doutor. Henrique distribuiu cópias dos contratos de posse, testamento, documentos do Conselho Administrativo. Tudo assinado, carimbado, absolutamente legal e indiscutível. Os diretores folheavam os documentos, alternando entre choque e aceitação gradual. Mas por que hoje? Por que agora? Insistiu Carlos, diretor de operações. Porque ontem, Marina disse calmamente, fui vítima de abuso de poder por parte de um dos membros deste conselho. Gasps. Quem? Perguntou Margarete, indignada. Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu e Rodrigo Vasconcelos entrou. Ele estava ainda mais impecável que no dia anterior. Terno cinza chumbo, gravata de seda vermelha, abotoaduras de ouro. Ele entrou com seu andar característico, exalando confiança e arrogância em partes iguais. Desculpem o atraso, mas aparentemente houve uma confusão com o horário. Ele parou no meio da frase. Seus olhos encontraram Marina, sentada na cadeira presidencial, com 13 diretores ao redor da mesa, com Dr. Henrique ao seu lado,
com documentos oficiais espalhados. A cor sumiu do rosto de Rodrigo. O que é isso? Ele gaguejou, a arrogância evaporando como água no deserto. Marina se levantou lentamente. Deu a volta na mesa. Caminhou até ele com passos medidos, o som dos saltos ecoando no silêncio tenso da sala. Parou a exatos 50 centímetros dele e sorriu. Bom dia, senhor Vasconcelos. Ou posso chamá-lo de Rodrigo? Afinal, agora somos colegas. Bem, na verdade não somos, porque eu sou sua chefe. Rodrigo abriu a boca, fechou, abriu novamente, parecia um peixe fora d'água. Você é a vendedora, a moça da loja. Eu não... Como... Meu nome, Marina disse com voz cristalina, é Marina Oliveira Castelo Branco. Sou a neta do fundador deste grupo e, a partir de hoje, sou a CEO. Prazer em conhecê-lo oficialmente. Ela estendeu a mão. Rodrigo olhou para a mão como se fosse uma cobra venenosa. Isso é um erro, ele finalmente disse, encontrando um fiapo de voz. Você não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Eu não sabia. Se eu soubesse... Se você soubesse quem eu era, não teria me humilhado ontem, Marina completou. Não teria me chamado de vergonha. Não teria dito que eu deveria estar de joelhos, agradecendo por ter um emprego de merda? Não teria agarrado meu rosto com força e ordenado que eu me declarasse incompetente? Cada palavra era uma punhalada. Todos os diretores olhavam entre Marina e Rodrigo, horrorizados. Rodrigo, o que ela está dizendo é verdade? Perguntou Margarete. Rodrigo estava suando. Havia uma situação com uma cliente VIP. Ela não entenderia. São complexidades operacionais que... Complexidades operacionais, Marina repetiu. É assim que você chama abuso de poder? Ela se virou para os outros diretores. Durante as últimas 4 semanas, eu trabalhei incógnita como vendedora em uma das boutiques do Shopping Império, nosso empreendimento principal. Foi uma promessa que fiz ao meu avô, conhecer o negócio por dentro antes de assumi-lo. E o que eu descobri foi perturbador. Marina fez um gesto e Dr. Henrique distribuiu novas pastas. Dentro dessas pastas, vocês encontrarão relatórios detalhados sobre má conduta administrativa, abuso de autoridade, superfaturamento, contratos fraudulentos e traição corporativa. Tudo liderado pelo senhor Rodrigo Vasconcelos. Rodrigo ficou branco. Isso é mentira. Isso é uma armação. Você está inventando porque está com raiva do que aconteceu ontem. Eu posso explicar tudo. Então explique, Marina disse calmamente. Explique os pagamentos de R$200 mil para a empresa de consultoria que pertence ao seu cunhado. Explique as notas fiscais falsas das reformas do 3º trimestre. Explique os e-mails que você trocou com o Grupo Imperador, oferecendo nossos planos de expansão em troca de uma posição garantida, caso eles adquirissem nossa empresa. Silêncio mortal. Rodrigo cambaleou, segurou a beirada da mesa para não cair. Mas então, minha agenda, a reunião de hoje. Você armou tudo isso? Marina inclinou a cabeça. Armei, da mesma forma que você armou minha humilhação pública ontem. A diferença, Sr. Vasconcelos, é que eu tenho evidências. Rodrigo caiu pesadamente em uma cadeira, as pernas não o sustentando mais. Por favor, ele sussurrou. Por favor, eu tenho família, filhos. Eu cometi erros, mas... Você não cometeu erros, Marina o cortou. Você cometeu crimes. E mais importante que isso, você destruiu a dignidade de pessoas inocentes. Ontem fui eu. Mas quantas outras Marinas existem, Rodrigo? Quantos outros funcionários você humilhou? Quantos danos você causou porque podia? Rodrigo baixou a cabeça e chorou. E Marina sentiu pela primeira vez que seu avô estava ali, sorrindo, orgulhoso. Marina voltou para a cadeira presidencial.
Sentou-se com a postura ereta que sua avó lhe ensinou em aulas de etiqueta quando tinha apenas 8 anos. Respirou fundo e começou. Rodrigo Vasconcelos não é um caso isolado, ela disse, sua voz preenchendo cada centímetro da sala. Ele é um sintoma de um problema sistemático que existiu neste grupo durante tempo demais. Um problema que meu avô, Deus o tenha em descanso, tentou erradicar durante décadas, mas nunca conseguiu completamente. Ela olhou para cada diretor, um por um. A cultura do poder sem responsabilidade. A cultura do eu sou importante, você é insignificante. A cultura que mede o valor humano pelo tamanho da conta bancária. Margarete assentiu lentamente. Marina, Nós todos sabíamos que Rodrigo era difícil, mas nunca imaginamos que chegasse a esse ponto. E por que não imaginaram? Marina perguntou gentilmente. Porque ele entregava resultados financeiros, porque ele tinha conexões, porque era mais fácil ignorar os sinais do que confrontá-lo. Silêncio culpado. Eu não estou aqui para julgar ninguém nesta mesa, Marina continuou. Estou aqui para mudar o que precisa ser mudado, e essa mudança começa com transparência total. Ela fez um gesto e a tela de projeção se acendeu. Vídeos começaram a rodar. O primeiro mostrava Rodrigo gritando com uma funcionária da limpeza porque ela havia ousado passar pano no chão perto de onde ele estava caminhando. A mulher, de aproximadamente 60 anos, chorava enquanto ele vociferava que ela era incompetente e deveria ser mandada de volta para a sarjeta de onde veio. O segundo vídeo mostrava Rodrigo em uma reunião com fornecedores, fazendo piadas cruéis sobre um dos parceiros que tinha sotaque do interior. Fala direito, homem! Você não está mais na roça! Ele ria enquanto o homem encolhia na cadeira. O terceiro vídeo era o que mais machucava. Uma jovem vendedora, não mais que 20 anos, sendo demitida por Rodrigo em pleno shopping, na frente de clientes. Você é feia, incompetente e deveria me agradecer por dar 3 meses de salário de indenização, porque você não vale nem isso. Cada vídeo era pior que o anterior. Quando a apresentação terminou, havia lágrimas em vários rostos ao redor da mesa. Como você conseguiu tudo isso? Perguntou Carlos, voz embargada. Câmeras de segurança, Marina explicou. Eu solicitei ao departamento de TI que fizesse uma auditoria completa das gravações dos últimos 12 meses. E encontramos 37 incidentes documentados envolvendo Rodrigo Vasconcelos. 37 vezes em que ele usou sua posição para destruir a dignidade de outro ser humano. Ela se virou para Rodrigo, que estava encolhido na cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto que ontem destilava tanta arrogância. Senhor Vasconcelos, você tem algo a dizer? Rodrigo soluçou. Eu não sabia que estava sendo gravado. Eu nunca pensei... Você não sabia que estava sendo gravado, Marina repetiu lentamente. Então você admite que cometeu esses atos. Você apenas lamenta ter sido pego. Rodrigo não respondeu. Marina abriu uma pasta especial que estava em frente a ela. Mas há mais. Muito mais. Dr. Henrique distribuiu novos documentos. Auditórias financeiras independentes revelaram que, nos últimos 3 anos, o Sr. Vasconcelos desviou aproximadamente 3.800.000 reais do Grupo Castelo Branco através de empresas fantasmas, contratos superfaturados e consultorias fraudulentas. Gaspes ecoaram pela sala. 3 milhões? Margarete levou a mão à boca. Rodrigo, você, como? Eu precisava. Rodrigo gritou de repente, levantando-se bruscamente. Vocês não entendem. Eu tenho dívidas, compromissos, um estilo de vida para manter. Esse salário ridículo que vocês pagam não é suficiente para... Ridículo? Marina interrompeu friamente. Seu salário era de 65 mil reais mensais, mais bônus anuais que chegavam a 300 mil. Você ganhava por ano mais de 1 milhão de reais. E você chama isso de
ridículo? Rodrigo abriu a boca, mas não saiu som. Ontem, Marina continuou, sua voz começando a tremer pela primeira vez com emoção genuína. Você me disse que eu deveria agradecer de joelhos por ganhar R$ 1.500 por mês. Você disse que eu era pobre, que eu não merecia respeito, que eu deveria saber meu lugar. Ela se levantou e caminhou novamente em direção a ele. Mas sabe qual é a diferença entre mim e você, Rodrigo? Eu trabalhei anonimamente por R$ 1.500 porque escolhi aprender humildade. Você roubou milhões porque nunca teve humildade para aprender. Eu me vesti como vendedora comum para entender o império por dentro. Você se vestiu com ternos de R$ 20.000 roubados para esconder quem você realmente é. Um homem pequeno, inseguro, que só se sente grande quando está pisoteando os outros. Cada palavra era um golpe direto. Rodrigo desabou de volta na cadeira, não como o homem poderoso e arrogante de ontem, mas como um menino assustado. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto muito por tudo. Por favor, minha carreira, minha família. Marina sentiu algo inesperado. Pena. Mas pena não apagava o que ele havia feito. Doutor Henrique, ela disse calmamente, quais são os próximos passos legais? Demissão por justa causa imediata. Processo judicial por apropriação indébita e fraude. Notificação às autoridades competentes. E confisco dos bens adquiridos com os fundos desviados até que seja realizada a investigação completa. Rodrigo empalideceu ainda mais. Vocês vão me denunciar, eu vou preso? Isso depende do Ministério Público, Marina respondeu. Mas sim, há grande possibilidade. Por favor, Rodrigo caiu de joelhos. Literalmente, de joelhos, as mãos unidas em súplica. Por favor, eu tenho filhos, uma esposa, eles não merecem passar por isso. Eu cometi erros, eu admito, mas por favor. Marina olhou para ele. O homem que ontem a fez se sentir menor que nada, agora estava ajoelhado implorando por misericórdia. E ela sentiu. Vazia. Não tinha prazer naquilo. Não havia satisfação na vingança. Havia apenas a necessidade de justiça, de garantir que aquilo nunca mais acontecesse. Levante-se, Rodrigo, ela disse suavemente. Por favor, levante-se. Rodrigo obedeceu tremendo. Marina respirou fundo. Vou fazer um acordo com você. Um único acordo que você pode aceitar ou rejeitar. Os olhos dele se iluminaram com esperança desesperada. Você vai renunciar imediatamente, vai devolver cada centavo que roubou com juros. Vai assinar um documento confessando todos os crimes e prometendo colaboração total com as investigações. E vai passar os próximos 6 meses visitando cada funcionário que você humilhou e pedindo desculpas pessoalmente. Não desculpas vazias, desculpas verdadeiras, de coração. E se você fizer isso, se você realmente demonstrar remorso genuíno e mudança de caráter, eu não vou pressioná-lo criminalmente. Vou recomendar serviço comunitário em vez de prisão. Rodrigo olhou para ela como se estivesse vendo um anjo. Mas, Marina continuou, sua voz ficando dura como aço, se você falhar, se você mentir, se você tentar fugir de qualquer parte desse acordo, eu vou usar todos os recursos do Grupo Castelo Branco para garantir que você pague pelo que fez. Cada segundo, cada centavo, cada lágrima que você causou. Rodrigo assentiu freneticamente. Sim, eu aceito, eu faço tudo. Obrigado, obrigado. Não me agradeça, Marina disse friamente. Agradeça as pessoas que você machucou e que mesmo assim eu estou tentando honrar, dando a você uma chance de redenção. Agradeça a funcionária da limpeza que chorou. Agradeça a jovem vendedora que você demitiu cruelmente. Agradeça a cada pessoa que sofreu, porque você achou que poder significava impunidade. Rodrigo baixou a cabeça e chorou novamente.
Dr. Henrique se aproximou. Venha, Rodrigo. Vamos preparar os documentos de renúncia. Os dois saíram da sala, Rodrigo cambaleando como um homem derrotado. Quando a porta se fechou, o silêncio na sala era ensurdecedor. Finalmente, Margarete falou. Marina, isso foi... Eu nunca vi nada assim. Você poderia tê-lo destruído completamente. Por que ofereceu uma chance? Marina voltou para sua cadeira, sentou-se e, pela primeira vez, desde que entrou naquela sala, permitiu que sua expressão se suavizasse. Porque meu avô me ensinou que poder verdadeiro não está em destruir seus inimigos, está em transformá-los. Rodrigo cometeu crimes terríveis, mas se ele pode ser redimido, se ele pode usar os próximos anos da vida dele desfazendo o dano que causou, então ele se torna um exemplo melhor do que simplesmente outro homem rico na cadeia. Ela olhou ao redor da mesa. E para todos vocês, deixo este recado. A partir de hoje, tolerância zero. Zero para abuso, zero para corrupção. Zero para qualquer comportamento que coloque poder acima de humanidade. Eu vou liderar este grupo com a mesma filosofia que meu avô tinha. Sucesso sem ética não é sucesso, é apenas ganância disfarçada. Todos ao redor da mesa assentiram, alguns com lágrimas nos olhos. Agora, Marina disse, abrindo seu laptop, vamos falar sobre o futuro, porque temos muito trabalho a fazer. E pela primeira vez em sua vida, Marina Castelo Branco se sentiu completa, 3 meses depois. Marina estava na mesma boutique onde tudo começou, mas desta vez vestindo seu terno executivo e sendo reconhecida por todos. Dona Célia havia sido promovida a gerente regional de todas as lojas de luxo do grupo, com um salário 5 vezes maior. A funcionária da limpeza que Rodrigo humilhou nos vídeos agora era supervisora com direito a plano de saúde premium para toda a família. E Rodrigo? Ele estava ali também, usando o uniforme de voluntário, ajudando a organizar doações para famílias carentes. Magro, humilde, com olhos que finalmente tinham aprendido o que significava empatia. Ele havia cumprido cada promessa, devolvido cada centavo, pedido desculpas a cada pessoa. Quando viu Marina, ele se aproximou timidamente. Senhorita Castelo Branco, disse com voz suave, eu só queria agradecer. De verdade, você me deu algo que eu não merecia, uma segunda chance. Marina olhou para ele. Viu não mais o monstro arrogante, mas um ser humano quebrado que estava sendo reconstruído. Rodrigo, o que eu aprendi é que todos merecemos segundas chances, mas só quando realmente queremos mudar. Ele assentiu, lágrimas nos olhos. Eu quero. Todos os dias eu quero ser melhor que fui. Marina sorriu. Então continue. Continue sendo melhor. Quando Rodrigo saiu, Dona Célia se aproximou e abraçou Marina. Você mudou tantas vidas, minha filha. Não apenas a dele, a minha, a de todos nós. Não fui eu, Marina disse sinceramente. Foi meu avô. Ele me ensinou que liderança verdadeira não está em ter poder sobre as pessoas. Está em dar poder às pessoas. Naquela noite, sentada em seu escritório no 38º andar, Marina olhou para a foto do avô. Cumpri minha promessa, vovô. Conheci o império, entendi as pessoas e aprendi a lição mais importante. Aparência nunca define valor. Poder nunca justifica crueldade. E justiça, quando temperada com misericórdia, tem o poder de transformar não apenas uma pessoa, mas um mundo inteiro. Do lado de fora, a cidade brilhava, e Marina sorriu, porque finalmente, ela estava no lugar certo, fazendo as coisas certas, pelos motivos certos.